Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o deputado Orlando Silva. Tudo bom, deputado? Como vai? Eu estou bem, estou feliz de poder conversar com o Brasil de Fato, conversar com os amigos da TVT, estou muito feliz. Orlando Silva de Jesus Júnior é deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Durante os governos Lula e Dilma Rousseff foi ministro do Esporte. Entre 2015 e 2016, foi vice-líder do governo no mandato da presidenta Dilma e líder da bancada do PCdoB em 2018. Orlando Silva também foi presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Obrigado, viu, Orlando, por aceitar o convite da conversa aqui com a gente. Queria comentar nesse início dessa conversa que a gente vai ter aqui sobre um tema que está quente ainda. O senhor foi afastado da função de relator do PL das fake news. Depois o projeto acabou sendo enterrado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que chegou a dizer que o PL foi polemizado e que narrativas teriam atrapalhado o projeto. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Então, eu até publiquei nas minhas redes a surpresa com que eu recebi a informação de que teria mudanças de relatoria no projeto de lei 2630. E curioso que eu fui reunir mais informações, conversar com líderes que estiveram na reunião do Colégio de Líderes e com o próprio presidente Arthur Lira. E a história, digamos assim, não é exatamente desse modo. O que se viu foi o seguinte: primeiro, um ataque do Elon Musk às instituições brasileiras. Porque fazer a crítica a um ministro do Supremo, fazer a crítica a uma decisão da Corte Constitucional, faz parte do jogo democrático. Contestar uma decisão judicial apresentando recursos faz parte do jogo da vida democrática. Agora, não dá para um bilionário excêntrico, nas horas vagas, vir fazer ataques à Corte Constitucional brasileira e sinalizar que não vai respeitar uma decisão judicial no Brasil. Porque se a moda pega, nós vamos estar em maus lençóis. E o que acontece? Essa declaração, ele se sentiu tão à vontade para fazer, na minha opinião, porque no Brasil não há regras nítidas para organizar e orientar a ação dessas plataformas digitais. E é isso que eu falei, e é isso que eu sustento, e é isso que eu penso. E, na minha visão, o debate que nós mais acumulamos no Brasil até aqui foi o projeto de lei 2630. Aí você teve uma reação forte, de um lado, dos bolsonaristas, que são contra qualquer tipo de regulação, porque na cabeça deles não se muda a regra do jogo quando você está ganhando. E eles avaliam que eles estão ganhando, com um ambiente sem regra, em que discurso de ódio, ataques à democracia, violação de direitos, tudo isso se dá no ambiente digital e eles acham que está tudo bem. Então, eles têm uma posição radicalizada de não ter nenhum tipo de regramento. E tem, por outro lado, alguns que têm cautela, eu diria assim, de que nós não tenhamos o melhor texto votado no plenário. É isso que gerou uma tensão e o presidente Arthur Lira sinalizou zerar o debate e começar tudo de novo a partir de um grupo de trabalho que seria instituído na Câmara dos Deputados. Qual que é o problema? É que você não tem como zerar um debate porque o debate ele existe. E as polêmicas que nós temos hoje continuarão tendo amanhã. Eu posso ser o relator, eu posso não ser o relator, mas eu não vou deixar de ter as minhas opiniões. A Federação Brasil da Esperança, o PCdoB, o PT, o PV, não vai deixar de ter suas opiniões. O governo com quem eu tenho dialogado não vai deixar de ter suas opiniões. A sociedade civil, os especialistas. Então, pode ser uma medida formal, mas o debate ele é aceso e continuará aceso. A minha convicção, como eu leio o processo, estamos diante de uma forte disputa política. E a questão central é: devemos ou não devemos regular as plataformas digitais? Há quem defenda que a resposta seja não, há quem defenda que seja sim. Eu estou entre esses, porque essas grandes multinacionais não podem definir elas próprias, nas regras delas, como se dará o debate na esfera pública, no Brasil e no mundo. Então, eu diria que esses dias últimos de tensão tivemos mais percalços, mas a luta continua pela regulação das plataformas digitais. Lhe surpreendeu de alguma maneira ou já havia indícios de que isso poderia acontecer, que o senhor poderia ser retirado
da relatoria e que esse PL seria enterrado? Então, é que é um debate muito tenso. Eu poderia dar exemplos. O Jair Bolsonaro, quando presidente da República, inúmeras vezes apontou para mim e falou assim: não tem como dar certo. Como é que bota um comunista para cuidar de um assunto desse? O presidente do PL, inúmeras vezes, apontou no mesmo sentido. Então, a extrema-direita já faz tempo que bota pressão para que eu seja deslocado da posição de relatoria, que o projeto não seja apreciado. Agora, minha convicção é que, objetivamente, é um tema que está na agenda do mundo e na agenda do Brasil. E o que nós precisamos medir no próximo período é o seguinte: que energia atores centrais desse processo vão dispor para avançarmos ou não nessa agenda? Quais são os atores centrais? Primeiro, o ator central, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por quê? Porque é ele quem tem o poder da pauta. É ele que tem a liderança, que coordena, por exemplo, a definição de quem vai liderar o GT, de quem vai relatar o GT, de qual será o prazo para entrega das suas conclusões, como será o diálogo entre Câmara e Senado. Então, um ator central é o presidente Arthur Lira. E eu, esses dias, tive uma longa conversa com ele, apontando detalhes, porque como ele trata de todos os temas da Câmara, ele não tem detalhe das coisas. E fui apontando para ele detalhes, muitos dos quais o surpreendeu, e a minha impressão foi muito boa da conversa com ele. Primeiro ator central. Segundo ator central, o governo. Por quê? A comunicação, em todos os seus planos, seja comunicação virtual, digital, seja comunicação tradicional, seja comunicação alternativa, comunitária, esse tema precisa entrar na agenda prioritária do governo. Esse é um tema central para a democracia. Nós já vivemos experiências em 13 anos de governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores, aos quais eu servi como ministro, como vice-líder do governo na época que era da Dilma, e eu tenho uma visão crítica sobre a nossa intervenção. Eu falo nossa porque eu fui parte do governo, fui parte da base do governo. A nossa intervenção foi muito tímida no campo da multiplicação dos mecanismos para o acesso à informação. E hoje, no caso da comunicação digital, se tornou ainda mais complexo. E nós temos um desafio no governo de estruturar uma agenda. E, na minha visão, parte da agenda, inclusive, passa pela regulação das plataformas digitais. Porque o governo tem peso político. Se o governo pauta o tema, se o governo mobiliza energia, mobiliza a sua inteligência, a sua capacidade, se o presidente Lula dialoga com o presidente Arthur Lira, tudo isso muda completamente o cenário. E, na minha percepção, esse é o segundo ator central. E o terceiro ator, eu diria que é a sociedade civil. Antes do senhor ir para esse terceiro ponto, e a gente pode retomar ele, eu queria só manter esse tema do governo, porque era uma pergunta que eu ia lhe fazer. Qual que foi a posição do governo sobre todo esse imbróglio que aconteceu na Câmara? Como é que o senhor viu a liderança do governo na Câmara? Enfim, como é que se posicionou e o que esperar do governo? O senhor falou que tem essa esperança de que o governo se coloque, mas qual que foi, na prática, a ação do governo durante todo esse imbróglio? Olha, o líder do governo é o deputado federal José Guimarães do Ceará. Ele foi muito ativo. Na terça-feira de manhã, reuniu os líderes da base do governo, avaliaram o cenário e concluíram: é necessário, sim, nós pautarmos o tema da regulamentação das plataformas digitais. E o líder do governo, na reunião do colégio de líderes com todos os líderes, sustentou essa tese. O líder Guimarães defendeu essa tese. O líder do PCdoB, Márcio Gerri, defendeu essa tese. O líder do PT, Odair Cunha, defendeu essa tese. A líder Érica Hilton, do PSOL, defendeu essa tese. Cada um do seu jeito, nas suas circunstâncias. Mas o conjunto de líderes não teve o mesmo entendimento. Por isso que o colégio de líderes não indicou a pauta desse tema, indicou a busca de alguma solução. Porque depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. É uma estratégia do bolsonarismo construir narrativas, mobilizar redes e constranger parlamentares e líderes. E eles têm sido bem-sucedidos nisso. Basta ver que a Folha de São Paulo, no dia 12 de abril, quinta-feira, publica um editorial
que compra a narrativa bolsonarista, acusando o texto, no seu editorial, de temas que não existem no texto, mas existem na narrativa bolsonarista. Então, você veja que a operação política no Brasil, ela não pode abstrair a disputa de narrativas que se dá nas redes, e a extrema-direita tem sido muito eficaz. O Sonar, que monitora a movimentação política nas redes, demonstrou que esse episódio de Elon Musk, 2/3 das interações vieram da extrema-direita. Então, a esquerda tomou a surra. E a surra se dá a partir de narrativas que eles constroem com capacidade e uma operação que eles fazem, usando tecnologia, automação. Mas aqui é um capítulo à parte. Podemos conversar sobre como a extrema-direita opera nas redes. Mas eu diria que a posição política da base do governo da Câmara foi no sentido de valorizar a regulação, de proteger o debate feito até aqui, valorizando. Agora, o que importa para nós é elevar o nível do compromisso da agenda governamental. Porque se não estiver no centro da agenda do governo o tema da comunicação, no centro da agenda do governo o tema da regulação de plataformas digitais, com todas as polêmicas que elas existem, nós não teríamos capacidade de chegar a um termo sobre esse assunto. Eu sei que é complexo, o mundo inteiro debate, o texto tem que evoluir, seja qual for. Se não for o texto do 2630, o texto que vier para a mesa, eu vou defender as mesmas teses, que é defender a liberdade de expressão, com o direito de contestar a moderação de conteúdo feito pelas plataformas, defender obrigações de transparência, mudar o regime de responsabilidades, criar regras para conta de interesse público, estruturar uma supervisão por parte do Estado do cumprimento da lei. São temas que são inescapáveis. Seja quem for relator, ele terá que responder a essas matérias. Eu acredito que 2 personagens são centrais: o presidente Arthur Lira, o presidente Lula, o governo, e eu aposto na sociedade civil e nos movimentos sociais como interlocutores que possam engajar mais setores para debater, aprofundar discussões, porque não há verdade estabelecida nesse tema, mas nós temos que produzir a máxima convergência. E é assim que eu vejo os desafios que temos sobre essas discussões. Esse grupo de trabalho vai ter até 45 dias, 40 dias para debater o tema. O senhor tem falado durante a sua fala sobre a influência da extrema-direita nesse debate e do bolsonarismo. O que esperar desse projeto concretamente? Há a esperança de que o que foi mantido no 2630 possa voltar para esse novo projeto, ou há aí uma influência muito grande da extrema-direita, inclusive sobre o presidente Arthur Lira, e isso pode aí desfragmentar a essência do projeto, que foi aprovado inclusive no Senado, né? Veja, o Caetano Veloso tem uma frase famosa, ou pelo menos é atribuída a ele, que num dado momento da polêmica ele falava assim, ó: eu sei o que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero. A minha impressão é que no Colégio de Líderes pegou muito isso. Como o projeto de lei de 2630 foi muito bombardeado pelos bolsonaristas, e os bolsonaristas têm uma operação de rede muito eficaz, muitos líderes ficaram assim, ó: esse projeto não dá. Aí você perguntava assim, mas qual é o projeto que dá? Não sabem dizer exatamente o quê. Tanto assim que saiu do Colégio de Líderes uma reflexão. Qual era a reflexão? Será que nós podemos aproveitar o debate que o Senado Federal está fazendo sobre inteligência artificial e incluir nesse debate a discussão sobre regulação de plataforma digital? E aí vem para a Câmara o texto do Senado sobre inteligência artificial mais regulação de plataforma digital. Essa foi uma reflexão que apareceu lá. Eu, quando conversei com os líderes, o que é que eu falei para eles? Falei, olha, discutir regulação de plataforma digital já é complexo. Se você associa isso à inteligência artificial, fica muitas vezes mais complexo. Primeiro, vai ter mais temas polêmicos, o que pode dificultar mais a tramitação. E segundo, no mundo inteiro, esses temas têm sido tratados separadamente. Seria uma novidade do Brasil tratar junto. Então, para mostrar que como são indicações de que se sabe o que não quer, mas não se sabe o que quer. A segunda pergunta que eu tenho feito para os líderes: tudo bem, vamos ao grupo de trabalho, porque todos falaram comigo, você tem que participar, você é memória viva. Eu falo, eu adoraria participar, eu quero participar, eu quero ajudar. Agora, a gente vai partir de onde?
Porque os conceitos que estão no projeto de lei 2630 não são conceitos que eu inventei da minha cabeça. Ali são os conceitos que são trazidos da tropicalização do Ato dos Serviços Digitais da União Europeia, da legislação da Alemanha de 2017, que introduziu o conceito de dever de cuidado, das reflexões que são feitas pela academia brasileira e por especialistas internacionais, dos documentos que foram publicados pelos órgãos das Nações Unidas. Então, tudo que está ali, eu não tenho um talento para produzir aqueles conteúdos. Eu fui incorporando ao longo do tempo do debate público que foi feito. E esse debate público, ele é público, e ele está aí. E qualquer audiência pública que você faça com representantes da academia, da sociedade civil, da indústria, das big techs ou do governo, qualquer audiência pública que um grupo de trabalho ou uma comissão especial faça na Câmara, todos os temas do PL 2630 virão à mesa. Então a gente pode batizar com outro número, batizar com outro nome, mas será inescapável tratar das mesmas questões, porque a regulação de plataformas digitais gira em torno disso, como disse, essencialmente, mecanismos para fortalecer liberdade de expressão, obrigações de transparência e regime de responsabilidades. E o que é mais grave, ato contínuo ao anúncio de zerar o debate, começar um novo GT, você deve ter visto uma publicação de uma nota do ministro José Antônio Dias Toffoli, sinalizando que, até o mês de junho, o Supremo Tribunal Federal vai votar 2 recursos. Eu até me vi naquela nota. Porque sobre o Marco Civil da Internet, né? É um recurso que questiona o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Porque o Marco Civil da Internet ele é muito influenciado pela visão dos Estados Unidos. E em 2014, essa visão, que na prática cria uma imunidade para as plataformas digitais, elas não são responsabilizadas por nada que publica conteúdos de terceiros. Isso poderia valer naquele momento na internet. A ideia da neutralidade de rede, mas 10 anos depois, isso é insuficiente. Apesar de que, na minha visão, não é inconstitucional. Ele é insuficiente. E, na minha visão, a lei tem que ampliar o rol de possibilidades de imputar responsabilidade às plataformas digitais. Não é dizer que é inconstitucional, mas atualizar o regime de responsabilidades. Por que eu falei que eu me vi naquela nota do ministro Dias Toffoli? Porque lá para antes ele fala, olha, está aqui há bastante tempo um recurso questionando a constitucionalidade desse artigo 19. Nós dialogamos com o parlamento. E ele chega a falar, aguardamos a votação até o final de 2023, porque eu próprio fui ao Supremo algumas vezes, formalmente em audiências públicas, formalmente em audiências com ministros. Fiz muitas conversas informais e o meu tom sempre foi o mesmo, de apelo para que o Supremo, antes de julgar a constitucionalidade do artigo 19, aguardasse a votação da matéria no Poder Legislativo, porque fazer lei é nossa competência. E, infelizmente, nós não tivemos ainda sucesso. E eu diria que seria o pior dos mundos termos uma decisão da Corte Constitucional, ao invés de termos um texto votado no Parlamento. Não pelo que vai vir do Supremo, mas pela narrativa que a extrema-direita tem. A mesma extrema-direita que obstrui a votação de uma lei específica para regular a internet, se o Supremo decidir qualquer posição que altere a responsabilidade dessas empresas, essa mesma extrema-direita vai apontar para o Supremo, acusá-los de ativismo judicial, acusá-los de politização do judiciário, porque parte da estratégia da extrema-direita do mundo é desqualificar as cortes constitucionais, que se constituem num poder moderador, naquele espaço de resolução de conflitos. E eles querem questionar, eles que constituem um pilar da democracia. Então tem essa sutileza política. Por isso que eu tenho insistido, quanto à importância da regulação de plataformas digitais, para que o Supremo e o Poder Judiciário como um todo tenha segurança jurídica nas decisões que toma e que nós não fiquemos expostos a essa cantilena da extrema-direita farsesca que serve à desestabilização das democracias. Deputado, a gente vai voltar nesse tema. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais um Brasil de Fato Entrevista.
Voltamos agora, então, com mais um bloco do Brasil de Fato Entrevista, hoje recebendo o deputado Orlando Silva. Deputado, a gente vai voltar naquele tema do STF, a relação do STF com o Congresso, mas antes eu queria lhe fazer uma outra pergunta. No ano passado, quando o projeto teve que ser retirado da pauta de votação, havia já muita influência da extrema-direita, mas também, naquela época, uma influência muito grande, um lobby das Big Techs, que se sentiram ali fora do debate, enfim, e fizeram, de fato, muito lobby naquele momento. Elas tiveram influência nesse momento agora, ou isso já se dissipou? A extrema-direita já tomou o lugar das Big Techs nessa disputa? Veja, o que houve no Brasil no ano passado foi um escândalo. Porque nós estamos debatendo matéria que na Europa foi debatido há poucos anos. E os próprios parlamentares europeus, eu tive com alguns deles que participaram ativamente do processo, eles ficaram chocados. Porque as Big Techs, no Parlamento Europeu e nos parlamentos nacionais que internalizaram as leis europeias, eles não agiram com a agressividade, com a virulência que agiram aqui. Então, até mesmo os parlamentares europeus ficaram chocados. Porque o que houve no Brasil? Primeiro, que as plataformas digitais participaram de todos os debates em todos os momentos. Não houve nenhum ciclo de debates que eles não tivessem à mesa. Eles ofereceram sugestões, ofereceram críticas, ofereceram uma série de indicações que foram incluídas no texto, outras não. É do jogo. Também partidos ofereceram sugestões incluídas, outras não. E a participação deles no debate público é absolutamente legítima. O Brasil é um país que recebe investimento estrangeiro, que tem investidores privados, e todos podem participar de modo legítimo do debate público. E assim foi. Mas até aqui, está tudo bem. O que não pode acontecer? Eles dizem, as plataformas digitais, que não são meios de comunicação. Mas eles usaram a presença nos mercados para comunicar as suas posições. O Google, lembro você, fez um link debaixo da caixa de pesquisa, mentindo, desinformando, para influenciar a opinião pública. E o Google tem 97% do mercado de buscadores no Brasil. O Spotify, que na sua política de uso proíbe anúncios políticos, aceitou anúncios políticos de porrada no projeto de lei. O Telegram fez um editorial e distribuiu para todos os seus usuários. Ou seja, o que nós vimos foi um abuso do poder econômico, um abuso do poder de mercado para enviesar o debate, para distorcer o debate. E sem qualquer punição, né, deputado? Claro, e o próprio presidente Arthur Lira pediu à Procuradoria-Geral da República, sem sucesso, ele pediu a abertura de um inquérito criminal contra as Big Techs pela ação que eles fizeram e, infelizmente, nós não tivemos sucesso. Mas foi uma decisão dura do presidente Arthur Lira. Por isso que, inclusive, eu valorizo muito a atitude dele. E apesar das dificuldades que a esquerda tem com ele, muitas vezes, eu ainda o qualifico como quem tem interesse em patrocinar a votação dessa regulação. Então, a primeira questão que chama a atenção é que houve um comportamento totalmente diferente na Europa e no Brasil. Ainda assim, no mês de maio, depois que foi retirada de pauta, nós voltamos à negociação com essas empresas. Voltamos a discutir os termos do texto com essas empresas. Chegamos a sentar na mesma mesa, as empresas, o governo, e desenvolvemos o texto. Hoje, nós temos uma posição mais convergente com o Big Techs no que diz respeito a responsabilidades. Eles entenderam que tinha temas que nós não iríamos abrir mão, porque tem a ver com o nosso ordenamento jurídico e tem a ver com compromissos que eles já firmaram na Europa também. Eu diria que hoje eles seguem não interessados em regra, porque é o padrão deles, eles preferem ficar sem regra nenhuma, mas nós já temos mais pontos de convergência hoje do que tínhamos no ano passado. E o protagonismo político passou a ser totalmente da extrema-direita e de uma das empresas, que é o Twitter, que o Elon Musk assume, porque ele assume uma postura de militância política. E ele, inclusive, atua de modo muito inteligente, tentando criar as condições para, daqui a pouco, desrespeitar decisões do judiciário brasileiro, até utilizando o poderio que ele tem, tecnológico e econômico. Ele tem poderio de mecanismos como satélites, que podem acessar
a redes do satélite para os celulares, que é algo difícil de controlar. É uma multinacional que opera no mundo inteiro, com poder de tecnologia, um poder econômico brutal. Então, lidar com esse sujeito, temos que ter inteligência para lidar com alguém que tem um poder forte de mercado e um poder forte de influenciar a sociedade. E quando olhamos para o Brasil, com esse nível de radicalidade, com a potência que a extrema-direita se transformou nas redes sociais, é bom termos a dimensão da batalha. É isso que, quando eu falo com os meus amigos que fazem parte do governo, sempre alerto. É importante termos a dimensão da batalha, para que nós não possamos correr riscos e queimar caravelas, perdendo potência no cumprimento das nossas missões. Nesse projeto, no PL, no 2630, previa, né, o acesso à diversidade nas redes sociais. O modelo de gestão da internet e o acesso a ela no Brasil tem sido criticado por especialistas há muito tempo. Há diversas discussões, por exemplo, sobre como a circulação de notícias falsas tem sido estimuladas por esse modelo, já que as operadoras, por exemplo, fornecem o acesso gratuito, mesmo após o fim do pacote ali, né, quando você tem um pré-pago, e grande parte da população brasileira acessa a rede, a internet, pelo celular. Quando esse pacote de internet se encerra, alguns aplicativos, e são esses aplicativos que são grandes circuladores de informações falsas, são eles que são gratuitos e continuam funcionando nos celulares das pessoas. É possível fazer uma nova rodada de debate sobre isso? Porque é um ponto muito sensível. Inclusive, na Europa, essa medida foi protegida, né? Na Europa, as operadoras têm que restringir ou igualar o serviço, que a pessoa possa também buscar uma outra alternativa de informação, sair ali do WhatsApp e ir para uma rede, um buscador, enfim. Olha, você tocou num dos temas que são estruturais para o combate à desinformação. Porque você, para combater a desinformação, porque o que é desinformação? A desinformação é uma mentira? Não, exatamente. A desinformação é um dado que você tira de contexto e dá um sentido completamente diferente. Eu vou dar um exemplo prático para você. Essa semana aqui nós tivemos um embate muito duro na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em função de um parecer que discutiu se seria mantida ou não a prisão do Chiquinho Brazão, apontado como autor intelectual do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Eu fiquei perplexo quando um deputado aplicou na CCJ uma clássica fake news. O que é que ele fez? Ele foi ao inquérito, tirou extratos, leu extratos do relatório da Polícia Federal, e ele concluiu, lendo extratos, de que não tinha qualquer base o pedido de prisão preventiva feita pela Polícia Federal. Ele induziu quem estava assistindo aquilo, ao ler trechos do relatório, de que a conclusão teria sido pelo não pedido de prisão preventiva. Só que ele leu trechos convenientes, não leu todo o trecho do relatório que falava sobre prisão e não leu o principal, que a conclusão é pelo pedido de prisão preventiva. Então, o que é que eu quero ilustrar com esse exemplo assim, básico que a gente assistiu? Assim, eu até denunciei, falei, isso é um escândalo. Você está fazendo uma fake news aqui, nas nossas barbas, digamos assim. Qual que é o efeito aqui que eu quero chamar? O combate à desinformação, ele exige educação midiática para que as pessoas estejam atentas a estimular suas próprias lentes para sempre que ver uma determinada informação, buscar um outro lado, buscar uma outra fonte segura. E exige conexão, porque se as pessoas não têm acesso à internet plenamente, como que ela vai chegar numa fonte confiável? Como que ela vai conseguir chegar no site do Brasil de Fato? Vai só ter acesso ao que vem pelo WhatsApp? Só ter acesso pelo que vem pelo Facebook? Com algoritmos que manipulam a distribuição de informação? Então você toca num tema que é estratégico, que é um problema de política pública. É necessário nós criarmos mecanismos para garantir a conectividade plena para todos os brasileiros, para que eles possam ter acesso a fontes confiáveis de informação. Me permita uma pequena correção na sua abordagem. Não tem serviço gratuito. Esses aplicativos que não cobram pelo serviço oferecido são remunerados pela monetização dos nossos dados. Eles se apropriam dos nossos dados.
E nós somos obrigados a assinar no termo de uso, que ninguém lê, mas ali, ao autorizar aquele termo de uso, nós estamos autorizando eles a acessarem os nossos dados. E esses dados valem muito. E é a coleta e tratamento desses dados que financiam as atividades desses aplicativos. E, portanto, é um desafio também nós estabelecermos certos parâmetros para a coleta e tratamento de dados. A LGPD foi um avanço, mas temos que avançar mais, porque nós temos que proteger a privacidade das pessoas. E tem um debate que tem a ver com um dos temas que eu levantei aqui, e que é importante para o debate que você levantou sobre diversidade, que diz respeito à transparência algorítmica. Não é razoável que a gente continue tendo evidências de racismo algorítmico e não saiba como se defender. Porque quando a gente fala de que tem que ter, na regra, obrigações de transparência, é para saber se a operação dos serviços digitais fere algum direito fundamental. É para isso que nós queremos ter regras de transparência. Entendeu? Eu estava debatendo com as Big Techs e eu defendia que, quando houvesse revisão humana de conteúdos, quando houvesse uma contestação da inteligência artificial e pedidos para revisão de conteúdos, que deve ter comissões revisoras de pessoas, porque não dá para botar toda a fé na inteligência artificial, o pessoal falou: Orlando, mas tudo bem, mas você quer saber quem compõe a comissão revisora quando for feito trabalho humano? Eu falei: eu quero, eu preciso, porque eu preciso saber se tem gente que fala português do Brasil, que não é igual ao português de Portugal. Se tem homem e mulher, que no meu país tem homem e mulher. Se tem preto, que no meu país tem preto. Se tem LGBTQIA+, que no meu país tem. E os olhares são diferentes. Se eu não tenho diversidade na comissão de revisão, eu posso ferir direito de alguém. Então, regras de transparência são úteis também para que a gente possa garantir os direitos fundamentais e respeitar a diversidade. Acesso às informações para pesquisadores, que é um tema importante do nosso texto, porque eu não sei pessoalmente ler algoritmo, mas há quem saiba. Há especialistas que sabem analisar informações dos relatórios e concluir se tem sido feita análise de risco sistêmico e as medidas de mitigação são interessantes, se tem algum tipo de violação potencial a direitos fundamentais. E é isso que nos importa quando a gente quer que pesquisas acadêmicas possam ter acesso aos dados, que nesse momento nós temos riscos. As plataformas digitais estão operando para restringir o acesso a informações, o que no ano eleitoral é gravíssimo, gravíssimo, porque pode impedir que especialistas apontem abusos que são praticados. Então, é um debate que é inescapável, a gente vai ter que fazer, e mais tempo, menos tempo, com maior ou menor resistência, vamos ter que chegar numa síntese. Outro ponto que também estava no projeto é a responsabilização das plataformas internacionais no Brasil. Nesse caso do Twitter, que o senhor já falou aqui durante a nossa conversa, o Elon Musk, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado, está fora da jurisdição brasileira. Então, quem seria responsabilizado em caso, por exemplo, de um não cumprimento de ordens judiciais, não seria o Elon Musk em si, mas sim os responsáveis pelo Twitter no Brasil. Como fazer para responsabilizar de fato essas plataformas internacionais aqui no Brasil, perante a lei brasileira? Primeiro que é importante dizer que essas regras mais duras que eu tenho sustentado aqui, elas vão ter um corte. O Senado propôs empresas que tenham pelo menos 2 milhões de usuários no Brasil. Na Câmara a gente discute levar até para 10 milhões de usuários. Por quê esse corte? Porque nós não podemos obrigar que startups, empresas que estão começando agora a trabalhar, ou até empresas internacionais que acabaram de chegar no Brasil, obrigá-los a cumprir as mesmas regras de grandes empresas que já estão instaladas no Brasil. Então, é bom que se diga isso, que isso é para valorizar a inovação, as empresas entrantes no mercado brasileiro. Segundo, o projeto prevê a obrigatoriedade de uma representação com capacidade de responder juridicamente às autoridades brasileiras no Brasil. Então, o problema nosso, Musk, nem o João ou a Maria, é o CNPJ. É a empresa que é obrigada a responder por danos causados. Então, a previsão legal seria de obrigar a instalação de representante legal competente para atender as demandas administrativas e jurídicas no Brasil. De modo que, se não cumprir a lei, há um rol de sanções previstas, que vai dar advertência até a limitação do funcionamento do serviço. Claro que a limitação do funcionamento é uma medida extrema, duríssima,
não desejável de ser feita. A advertência é o primeiro passo. Você tem a previsão de multa simples, você tem outras multas que podem ser aplicadas, você tem suspensão temporária, você tem vários mecanismos administrativos e jurídicos que devem ser, que podem ser aplicados. Inclusive, qualquer medida mais dramática, como seria, por exemplo, a suspensão, nós colocamos lá que só poderia ser tomada por um órgão colegiado do Poder Judiciário, que é para mostrar a gravidade da medida e restringir qualquer possibilidade de uma medida unilateral, monocrática, de quem quer que seja, né? Então, a lei preveria os mecanismos que imporia a obrigação de cumprimento dela. A gente já está chegando no final desse bloco, mas queria uma rápida avaliação do senhor sobre essa relação do Elon Musk com a extrema-direita. Ele foi durante muito tempo um grande aliado do Donald Trump, liberando posts, retomou a conta do Donald Trump na plataforma, né, do ex-presidente dos Estados Unidos, e parece que está muito alinhado também com a direita brasileira, né? Não parece que ele caiu do nada nesse debate, parece muito alinhado. Quais são os riscos desse alinhamento do Elon Musk com a extrema-direita no Brasil? Olha, para ser fiel ao esforço que eu fiz como relator dessa discussão, eu sempre procurei trazer o debate para o plano da racionalidade, né? Eu, ainda há pouco, fiz uma palestra na Universidade Mackenzie e dizia que no mundo inteiro você tem 3 caminhos regulatórios para plataformas digitais. Tem um caminho chinês, que é um caminho importante, porque a China é o único país, fora dos Estados Unidos, que tem soberania tecnológica, que tem plataformas digitais próprias, que tem multinacionais que operam no mundo inteiro. A China tem o que dizer, na sua experiência. Mas como eu reconheço que é um sistema político, econômico, social, muito diferente do sistema ocidental, eu nem vou considerar o caminho chinês. Apesar de que eu, como estudioso, sou obrigado a conhecer as medidas que eles adotam lá, porque nós temos que saber o que está acontecendo no mundo. Mas há o caminho europeu e o caminho americano. O caminho europeu, que é o caminho que mais influencia o debate brasileiro, na academia, na sociedade civil, nesse governo, que o outro governo é mais influenciado pelo caminho americano, esse governo atual, pelo caminho europeu, e é o que tem mais eco na Câmara dos Deputados, eu diria. É um caminho que procura ver as redes sociais com toda a potencialidade que ela tem, todas as maravilhas que ela possui, mas tratá-la vis-à-vis a proteção de direitos fundamentais. Tratá-la vis-à-vis estimulando a concorrência no mercado. É isso que fala o ato de serviços digitais, é isso que fala o ato dos mercados digitais, e muito do que está nessas leis europeias influencia o debate brasileiro. Esse é um caminho, que eu diria que é o caminho mais pavimentado para a evolução das normas no Brasil. E há o caminho americano. Um detalhe, o caminho americano tem a influência da economia, porque as big techs, a maioria delas estão situadas nos Estados Unidos. Então, a operação institucional americana é para proteger o interesse das suas empresas. Eles agem para proteger o interesse das suas empresas. Lá, a desregulação da economia é um traço. Então, é diferente da Europa, onde a regulação da economia é o traço mais marcante. E lá, nos Estados Unidos, no caminho americano, tem um documento fundador, que é a primeira emenda da Constituição americana, que é a que estabelece a liberdade de expressão como valor absoluto. Isso é o núcleo na ideologia da nação americana. Lá cabe, aqui é outra realidade. Então, a extrema-direita americana, incluindo aí Trump, incluindo aí os republicanos, incluindo aí o Elon Musk, eles têm a inspiração na ideologia americana, que tem a primeira emenda como um traço fundador e coloca a liberdade de expressão como um direito absoluto. Tanto assim que a Suprema Corte Americana já examinou 2 casos, um deles o mais famoso, Gonzalo versus Google, que é de uma família que teve um filho assassinado, que foi lutar ao lado do Estado Islâmico, e elas criticaram o Google porque que deixou que conteúdo do Estado Islâmico ficasse na plataforma, aliciando jovens. E a Suprema Corte decidiu, o Google não tem responsabilidade, porque a lei deles tem uma imunidade para as plataformas, como, aliás, é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, na minha opinião. Então, lá, assim,
2 estados aprovaram leis tentando responsabilizar as plataformas digitais, e essas leis, uma já foi declarada inconstitucional e a outra está em vias de. Então, há uma aliança da extrema-direita americana que tem um fundamento constitucional, institucional e estratégico para a economia daquele país, porque as big techs lá estão e operam os interesses dos Estados Unidos, inclusive na manipulação dos dados do mundo inteiro. Por isso, inclusive, que elas são fortemente multadas, já foram pela União Europeia, né? Eles estão vinculados num bloco. E o que me impressiona é que a extrema-direita brasileira ela é estúpida, porque ela se associa a um bloco ideológico ferindo o interesse nacional. Porque é compreensível essa abordagem lá, porque eles estão defendendo os interesses das empresas dele, o interesse da segurança nacional deles, mas não estão defendendo o interesse do Brasil. Por isso que explica que a direita na Europa não adotou a mesma posição da direita no Brasil. A direita na Europa não ficou defendendo os mesmos postulados que a direita dos Estados Unidos defende, porque a direita da Europa se deu conta que ali o interesse é do americano, é diferente do interesse do europeu. Mas a nossa direita ela é desinteligente e fica só nas narrativas. Regular a internet é censura. Não vamos permitir que a conversa que vale para os Estados Unidos, porque tem um fundamento econômico, não sei se eu me fiz entender, um interesse econômico concreto e estratégico de segurança nacional que não se aplica à realidade do Brasil. Perfeito. Deputado, a gente vai para mais um intervalo e voltamos já já com mais um BDF Entrevista. Voltamos agora com mais um bloco do BDF Entrevista de hoje, que entrevista o deputado Orlando Silva. Deputado, o senhor colocou em uma das suas respostas a questão da nota do Dias Toffoli, do ministro do STF Dias Toffoli, a respeito do Marco Civil da Internet. O STF tem feito esse caminho há algum tempo já, de pautar temas importantes para o país, que são importantes para o debate no país, entre eles o Marco Civil da Internet, a questão, por exemplo, da revisão da lei de drogas, que esses temas eles não foram pautados pelo Congresso a tempo. Há uma sociedade que pede que a gente mudamos, né, ao longo do tempo, as exigências são outras, há outros atores na sociedade que são importantes, e o Congresso não conseguiu, seja por seu conservadorismo, enfim, não conseguiu pautar esses debates. Queria que o senhor continuasse falando, acho que o senhor estava fazendo uma boa pincelada sobre isso, mas queria que o senhor fizesse aí no todo. Como é que funciona essa relação hoje do Congresso com o STF, se o STF não preenche lacunas de um Congresso tão conservador? Olha, eu sou do Legislativo. Eu defendo as prerrogativas dos parlamentares, as prerrogativas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Para mim, a ideia de separação e harmonia entre os poderes é essencial para a democracia. E é isso que a Constituição Federal estabelece. A Constituição Federal do Brasil estabelece as competências do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. E é bom para a democracia que essas competências sejam preservadas. Esse é o meu primeiro ponto de partida. Ocorre que, no mundo contemporâneo, as democracias liberais, né, que é o que a gente vive aqui, elas são conceituadas por cientistas políticos como democracias constitucionais. São democracias que têm uma Carta de Direitos Fundamentais e uma Corte Constitucional autônoma, com responsabilidade contramajoritária para defender o interesse do cidadão inscrito na Constituição, mesmo que isso vá contra o senso comum. Por isso, elas são contramajoritárias. Isso gera tensão entre os poderes, porque cumprir a Constituição pode desagradar uma maioria eventual ou um governo de plantão. E a competência de moderação é da Corte Constitucional. Por isso que eu sou muito defensor dela, por isso que eu sou muito crítico das narrativas da extrema-direita, que atacam a Corte Constitucional, porque, na minha leitura, atacam como um mecanismo prévio de ataque à democracia. Porque se você aniquila a Corte Constitucional, você aniquila um mecanismo de moderação e vai ser o empoderamento de quem tiver mais força no Congresso ou no governo de turno. É muito delicado. E nós temos que preservar a nossa Corte Constitucional.
E acredito que o nosso desafio é encontrar um ponto de equilíbrio. O Supremo não toma iniciativa sozinho. O Supremo, o Judiciário, só age após a provocação. Esse é o ponto. E existe uma série de provocações de pessoas, de atores sociais, que veem seus direitos ameaçados. Quando uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, é atacada, quando nós vemos que nós temos a maior violência do mundo contra a população LGBTQIA+, a maior quantidade de trans assassinados, e o Supremo é pautado, provocado por um drama social, é natural que ele se manifeste, ele tem que arbitrar para aquela solução daquele conflito. Agora, temas polêmicos, como a questão de drogas, tratados, temas polêmicos sem lei, ou com leis contestáveis, que têm resolução distinta do pensamento majoritário nos parlamentos, é detonador de crises, é detonador do apontamento do ativismo judicial. E o que é que eu acho que está faltando na minha visão? Está faltando mais capacidade de diálogo entre os três poderes. Às vezes, a minha sensação é que existe uma guerra fria entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E há quem tem interesse nessa guerra fria, e há quem tem interesse em que essa guerra fria descambe para uma guerra quente, digamos assim, para um conflito aberto. Então, eu entendo as razões institucionais de um poder contra-majoritário e a necessidade de proteger direitos fundamentais. Mas eu também compreendo que é necessário, sobretudo na conjuntura atual, encontrarmos um ponto de equilíbrio. Eu sou crítico à omissão, por vezes, do Poder Legislativo. Vou dar um exemplo prático. Existe o uso da inteligência artificial em processo político. Haverá um uso intenso de inteligência artificial nas eleições de 2024. O Congresso Nacional não regulou isso. Se o Tribunal Superior Eleitoral não baixasse uma resolução regulando esse uso, o processo eleitoral brasileiro poderia ser contaminado de um modo irreversível em 2024. A desinformação tem produzido danos nas eleições brasileiras. Se o Tribunal Superior Eleitoral não produzisse resoluções para combater a desinformação, poderíamos ter danos irreversíveis nas eleições de 2024. Portanto, há que se encontrar um ponto de equilíbrio. No limite da sua competência, o Judiciário tem que agir quando houver omissão da lei ou de outro poder, mas tendo presente que essa ação tem que ter contornos, sob pena de choque de competências, e isso pode produzir danos para a vida democrática no Brasil. Teremos eleições para a presidência da Câmara nesse ano. O senhor, pelo que entendi aqui, tem certo respeito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, tem interlocução, tem diálogo com ele. Ele quer fazer sua sucessão, tem ali 2 nomes que podem aparecer aí como indicados por ele para a sucessão na casa. O governo não deve colocar um nome para fazer frente aos desejos de Arthur Lira. Como é que o senhor tem visto esse embate pela presidência da Câmara? Como é que ele deve acabar? Olha, até onde a minha vista alcança, 4 nomes se colocaram para a disputa. O líder do União Brasil, Elmar Nascimento, o presidente do Partido Republicanos, Marco Pereira, o líder do MDB, Ginaldo Bulhões, e o líder do PSD, Antônio Brito. São pessoas com perfis diferentes, né? Inclusive pessoas com posturas diferentes com relação ao governo. Aliás, ontem, essa semana, melhor dizendo, a votação da manutenção ou não da prisão do Chiquinho Brazão expôs essas diferenças, né? Você tem esses 4 partidos com posições diferentes. Eu diria que você tem o PSD e o MDB numa visão um pouco mais próxima ao governo, o Republicanos e o União Brasil uma posição de independência do governo. Apesar do União Brasil ter ministros no governo, a posição da bancada deles é de independência. É como eu vejo o comportamento da bancada deles na Câmara dos Deputados. Então, você tem partidos e bancadas com posições diferentes com relação ao governo. Eu considero, levando em conta a complexidade dessa disputa, que o governo ele não deve ter um candidato. Até porque o governo, no ambiente que nós temos hoje no parlamento, precisa ter capacidade de diálogo para implementar uma determinada agenda. O que não quer dizer que o Partido dos Trabalhadores, que o PCdoB, que o PV, que somos de uma federação,
ou que o PSB, o PDT, o PSOL, que são partidos mais do campo da esquerda, não têm opinião. Nós podemos ter opinião, construir uma opinião. Eu acredito que nós precisamos ter parâmetros para discutir uma candidatura, o apoio à candidatura. Nós precisamos ter um programa. Um dos erros que, na minha opinião, nós cometemos é de deliberar apoio a uma candidatura determinada sem um programa. E aí depois, quando vem a legislatura, entra uma série de pautas que para nós são gravíssimas. Poderia falar de temas ambientais, temas ligados ao universo da agricultura, temas ligados ao universo da gestão pública, o tema da plataforma digital, da regulação, temas que nós entramos no debate sem discutir com os candidatos qual o compromisso que eles firmam conosco. Eu falo aqui não com o governo, falo com as nossas bancadas. Então, eu vou defender no campo da esquerda que nós tenhamos um programa com as ideias que nós acreditamos que deve pautar o parlamento brasileiro. E vamos buscar um compromisso, e os candidatos que tiverem mais compromisso com essa agenda serão os candidatos que merecem o nosso apoio. Então, eu creio que, no último processo, por exemplo, a discussão foi precária. Nós não tivemos um apontamento de mérito de questões sensíveis e talvez isso tenha tido repercussões não desejáveis durante a legislatura. Também fazendo uma avaliação do governo federal, deputado Orlando, saiu na semana passada uma pesquisa com a Quaest que coloca aí a aprovação do governo federal muito próxima da rejeição em centros importantes como São Paulo, por exemplo, né? Como é que o senhor tem visto a posição do governo? Acho que tem importantes avanços, né? A reestruturação de programas sociais que haviam sido destruídos, há um processo econômico. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem conseguido avançar em projetos importantes para o Brasil e também tem conseguido, inclusive, manter uma boa relação com o legislativo, onde o senhor atua, mas no conjunto da população ainda há divergência sobre a posição do governo, né, a avaliação do governo. Como é que o senhor tem visto essa posição? Olha, primeiro, eu não diminuo o peso de reconstruir políticas públicas, porque nós chegamos ao governo com o Estado brasileiro completamente destroçado, políticas públicas esvaziadas, orçamento manipulado para a disputa eleitoral de 2022, por um lado, e, por outro lado, com as suas funcionalidades distorcidas, no sistema de elaboração do orçamento complicado, e que nós vamos ter que, em algum momento, chegar para ajustar a forma de elaborar o orçamento. Então, não é pouca coisa você conseguir reconstruir políticas públicas, reconstruir a capacidade de ação do Estado, reocupar um espaço na cena internacional. Eu aplaudo o esforço que foi feito pelos nossos companheiros que atuam no governo nesse esforço de reconstrução do ano de 2023. Entretanto, eu considero que isso não basta para que a gente possa enfrentar os desafios do Brasil. Às vezes eu tenho a sensação que muitos se alegram com a reposição dos programas anteriores. Isso não dá. O Brasil de hoje é um Brasil diferente de 20 anos atrás. A política de hoje é política diferente de 20 anos atrás. Nossos governos foram um sucesso na chamada inclusão social pelo consumo. Muita gente passou a ter oportunidades que não tinha mais. Só que a gente tem que ter uma visão crítica do que foi a nossa experiência. Quais foram as nossas insuficiências, para que a gente possa ir adiante. E eu tenho uma sensação, eu tenho muito alinhamento com o MST, particularmente com uma visão crítica. E quando a gente fala crítica, muita gente acha que crítica é atacar. Visão crítica, no sentido de estimular o nosso governo. Numa dada entrevista do João Paulo Rodrigues, ele falou assim, eu sinto o governo como um governo sem alma. Para mim, um governo sem alma é um governo sem projeto utópico, sem sonho, sem capacidade de engajamento da sua sociedade. Hoje, eu percebo, às vezes, a extrema-direita construindo as suas narrativas, afirmando os seus valores, disputando ideologicamente mais a sociedade do que nós. Às vezes, eu sinto uma migração para uma postura gerencial, imaginando que, fazendo a gestão de políticas públicas, oferecendo um pouco mais de direito aqui, um pouco mais acolá,
nós vamos ganhar a adesão das pessoas para apoio ao nosso governo. E não necessariamente é assim. Nós temos que disputar mais valores na sociedade. Nós temos uma sociedade, às vezes, que parece doente. E que a extrema-direita disputa um conceito. E nós tentamos discutir com política pública. Uma visão pragmática que, no curto prazo, pode comprometer um projeto civilizatório. Porque, na minha visão, hoje, o projeto da esquerda é um projeto civilizatório. Nós estamos na fase da civilização barbárie. É democracia ou regime antidemocrático. É tão primário o nível que nós chegamos, mas é isso que nós chegamos. Só que, para isso, nós temos que ter um impulso maior nas discussões, né, nas mobilizações. Tem que fazer sentido as mobilizações. E nós precisamos cuidar muito da comunicação, de como lidar com esse mundo novo da comunicação digital. Eu estava debatendo com os meus companheiros esses dias sobre um projeto que o governo elaborou em diálogo com a sociedade para regular o transporte de passageiros em veículos de 4 rodas, chamado Uber, por exemplo, para falar o nome de uma empresa. Está sendo bombardeado para tudo quanto é lado, sendo que a proposta do governo é garantir direito para essa gente. E essas pessoas estão contra o projeto. E as pessoas imaginam que isso vai incluir entregador, e não inclui entregador. Inclui outros serviços, não inclui outros serviços. Vai impedir que ele possa trabalhar com flexibilidade, não vai impedir. Vai impedir que ele possa ter mais de uma relação, não vai impedir. Só que a gente não conseguiu construir. Hoje, a narrativa é tão importante quanto o fato. Deputado Orlando Silva, muito obrigado por essa conversa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos os amigos que acompanham o Brasil de Fato, todos os amigos e amigas que acompanham a TVT. Estou sempre às ordens aqui, tá bom? Valeu. Um abraço para você também. Obrigado demais. E a você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Lembrando que ela está disponível no YouTube do Brasil de Fato e também da TVT, toda terça-feira ao vivo na TVT, às 9h15, e no seu podcast favorito, no seu streaming de podcast favorito. Tchau, tchau. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.